Meus irmãos, a graça e a paz, uma boa noite. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez juntos, dando sequência ao nosso ensino dentro do livro de Apocalipse. Lembrando você que o termo Apocalipse significa revelação, ou seja, Deus revela ao seu povo, aqueles que dão importância à sua palavra, tudo aquilo que vai acontecer no decorrer dos tempos, envolvendo todas as eras. Então isso é importante, tá bom? Eu quero meditar com você aqui no capítulo 2, entrando no assunto das igrejas, e eu quero ler com você o capítulo 2, a partir do versículo 1, estarei lendo até o versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suporta provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no centro do paraíso de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, obrigado por estarmos mais uma vez aqui nesta noite. E temos o privilégio de poder meditar, poder estudar e compartilhar este estudo, Pai, com a Tua igreja. Abençoa cada um, Pai, que tem participado, como também aqueles que ainda, ó Deus, vivem na ignorância por não conhecerem a Tua palavra. Eu oro por eles para que possam abrir o coração e receber a Tua palavra. Ó Deus bendito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, a carta que a igreja de Éfeso, você percebe que ela já abre, citando um termo importante aqui, um personagem importante. Você vê que vai dizer aqui: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Veja bem, a palavra anjo na Bíblia, ela tem um significado, e esse significado é mensageiro, ou aquele portador de uma mensagem. Ou seja, o anjo recebe a mensagem de Deus, e ele então reporta, ele então transmite essa mensagem à igreja. Aqui a colocação anjo é importante, nós podemos enfatizar duas colocações importantes, porque há quem diga que o termo anjo aqui, referido em Apocalipse, quer dizer um anjo literalmente, ou seja, um anjo celeste. Ou seja, então quem pensa assim, crê que são 7 anjos celestes, ser espiritual, que estão aqui em cada carta, em cada igreja, falando a essa igreja. Essa é uma colocação que você encontra respaldo no próprio livro de Apocalipse. Não há nada de diferente, um anjo vir trazer a mensagem. Nós vemos na Bíblia isso aí. Gabriel veio trazer a mensagem diretamente a Maria, um anjo celeste. E a Bíblia diz ali que ele é um anjo Gabriel. Como você vê também o anjo Miguel, quando você vê anjos ao decorrer da Bíblia. Então, a colocação anjo aqui, sendo um ser celeste, ela também é coerente. Mas existe uma segunda colocação também que nós podemos entender que também tem uma ênfase muito forte e real, que diz aqueles que creem que o anjo aqui se trata de um ser humano, que também pode ser o portador de uma mensagem, ou seja, o pastor, o líder da igreja, que é um ser humano que pode também receber de Deus e ser um mensageiro, ou seja, um anjo, na colocação homem, que recebe de Deus, e esse anjo, ser humano,
que recebe a mensagem, ele transmite essa mensagem, à sua igreja. Particularmente, eu acredito aqui, não tirando a hipótese de ser um anjo celeste, eu creio que aqui, no caso, realmente se trata de um homem que está trazendo a mensagem. E por que eu creio nisso? Porque o contexto seguinte vai mostrar que existem algumas características que é trabalhada ali. Por exemplo, ele vai referir-se à igreja como ser humano e tendo como responsável por essa igreja esse anjo, que no caso eu creio ser um sacerdote, ser o pastor. Ele vai colocar que acontece casos na Bíblia, questões, comportamentos que são inerentes ao ser humano mesmo. Vai falar de labor, quer dizer o que? Labor, luta, dificuldade na caminhada. Está se referindo a alguém que está no contexto da igreja, membros, pessoas que estão passando por labores, por lutas. São seres humanos que estão ouvindo um outro ser humano que igual a eles, aconselhando e trazendo uma mensagem de alento, de força. Fala também de perseverança, entendeu? Ou seja, também característica humana, que o ser humano cristão transformado, ele tem que ter perseverança. Então é direcionado ao humano, E eu creio que a melhor forma de você lidar com o humano é também você ter alguém humano colocado numa questão diferenciada para trazer essa mensagem. No caso aqui, creio eu ser o pastor. E vai falar aqui também de outros homens, no caso aqui, mentirosos. Você vai ver que no contexto seguinte vai tratar isso aqui, porque diz aqui até que existem no meio de vocês apóstolos mentirosos, ou seja, seres humanos. Embora eu creia que não é nada, não seria nenhuma surpresa para Deus trazer um anjo celeste para trazer mensagem, porque já aconteceu isso, como já falei. Mas creio sim aqui que no caso se trata de homens, de pastores, de líderes dessas igrejas, dessas 7 igrejas, que representam toda a igreja no seu contexto geral. Então eu creio sim que se trata de anjo, no caso ser humano, no caso pastor, no caso sacerdote, líder desta igreja. Tá bom? Deixando claro esse ponto, vamos adiante. Ainda no versículo 1, diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já falamos sobre isso e a resposta desse versículo 1 aqui no capítulo 2, ela está diretamente ligada ao capítulo 1, versículo 20. Já ficou claro isso e é bom enfatizar aqui que os candeeiros são a igreja, as 7 igrejas, já foi colocado isso, ele reenfatiza aqui, não é isso? E as 7 estrelas são os pastores dessa igreja, os anjos dessa igreja, porque está enfatizado bem lá, Pode botar um pouquinho, você vai ver na tua Bíblia aí, lá no capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, no caso aqui os pastores, E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas aqui eu quero enfatizar uma coisa ainda importante, porque diz aqui, estas coisas diz aquele que conserva. Quer dizer conservar o quê? Manter uma coisa no seu estado bom, no seu estado íntegro. Ou seja, alguém que está entre a igreja, dentro da igreja, caminha na igreja, e por estar ali, andando com ela, conhecendo ela, porque vai dizer que eu conheço as tuas obras, é alguém que conhece profundamente a igreja, e que sabe lidar com ela, sabe como tratar o pecado dela, sabe como medicar aquela igreja, porque é um ser que tem o poder de conservar, de manter íntegro, de manter realmente um organismo vivo aos olhos de Deus. Então ele vai dizer aqui, conserva íntegra, conserva, dá a condição dela seguir adiante e chegar ao triunfo, não por força dela própria,
Porque a igreja, se não tivesse no meio dela Jesus andando no meio dos 7 candeeiros e segurando nas suas mãos as 7 estrelas, que são 7 pastores, esta igreja não chegaria ao seu êxito. Ela não conseguiria cumprir a caminhada. Ela só consegue porque Jesus anda no meio dela, que Ele é o general de guerra, Ele é aquele que está à frente, como o próprio texto bíblico diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, aqui o termo, ainda no versículo 1, ainda desenvolvendo esse pensamento, é exatamente isso. Ele conserva, e os candeeiros é de fato a igreja, as 7 igrejas, e as 7 estrelas nas mãos dele, desse que conserva, que é Jesus, são o ensino da igreja. Quem ensina a igreja são os pastores, os líderes, aqueles que foram colocados com esta função. E que detalhe, serão cobrados por isso. Lá diz o texto em Hebreus, que os líderes, os pastores, serão cobrados pela função que receberam de ensinar a igreja, o que é algo, o que é algo muito importante. Amém? Versículo 2, dando sequência, seguindo em frente. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Não é isso? Versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Olha que importante, irmão, olha que lindo. O termo daqui no versículo 2, abrindo o versículo, fala: conheço, tenho ciência. É lógico que você for se referir a Deus, você vai entender o que a própria Bíblia ensina isso, que Deus é onisciente, que Jesus, sendo Filho de Deus e Deus igual ao Pai, onisciente. Mas eu nem quero enfatizar o atributo de Jesus aqui com a sua onisciência. Eu quero desenvolver um pensamento de que ele veio como humano. E como humano ele abriu mão da sua glória e veio como homem. A Bíblia ensina isso. Mas diz aqui que ele conhece. Então eu quero que você entenda, quero desenvolver esse pensamento em cima desse fato conhecer. O que ele quer ensinar para a gente aqui é que ele conhece de forma prática. Ele conhece, sabe por quê? Porque ele andou junto. Porque ele esteve presente. Porque ele acompanhou cada momento. E não só acompanhou o momento da igreja, mas acompanhou o momento na sua própria vida. Ele viveu experiências e alertou a igreja que passaria por experiências semelhantes a deles, advertindo a igreja que viria aflições, que viriam lutas, que viriam tribulações. Então, quando eu me coloco aqui no versículo 2, falando conheço, eu tenho que chegar à conclusão seguinte, junto com você que está me ouvindo essa noite, junto com a igreja, que o conhecer aqui se refere a Jesus de forma prática, alguém que viveu no seu corpo, que viveu no seu dia a dia a indiferença, a calúnia, o martírio, a tortura, todos os aspectos que um homem natural vive, como Isaías falou dele lá em 53 do Isaías, homem de dores, experimentado no trabalho, de quem fizeram um pouco caso dele, foi desfigurado e no seu semblante não havia nenhuma formosura. Então, quando ele fala que conheço, embora ele seja onisciente, creio eu, eu creio que o fato aqui está colocando para que a gente entenda que ele está falando que conhece porque ele viveu. Porque ele veio como um homem, ele foi um ser humano. E andou como um homem, e venceu as tentações das lutas como um homem, para nos mostrar que nós também, amém, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas, em tudo que a gente pode passar, amém, também seguiremos adiante, na força e no poder dele, trazendo sobre cada um de nós os exemplos dele. Podemos errar sim,
mas se levantar e continuar olhando para Ele, seguindo os exemplos dele, porque diz o texto, né? Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Quer dizer o quê? A gente vai colocando os nossos pés aonde Jesus colocou os pés dele. Nós devemos andar aonde Jesus andou, caminhar aonde ele caminhou, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E mais lindo que isso ainda, irmãos, ele disse: estarei com vocês, esteve de forma presente, né? E diz assim: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então ele fala que conhece mesmo. Ele fala que anda no meio dos 7 candeeiros, ele anda mesmo. Ele fala que ele tem nas mãos dele as 7 estrelas, né, que é o ensino da igreja, ele tem mesmo. Porque dele emana o verdadeiro ensino. Dele emana a cristandade verdadeira. Dele emana o fato de ser de fato um cristão, com os moldes, com os padrões que ele ensinou a nós e que é tão importante para nós. É tão maravilhoso para nós, é tão importante a gente poder notar isso aqui. Seguindo aqui ainda o versículo 2. Conheça as tuas obras, aí ele fala, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homem maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, né? E os achastes mentirosos. Lembra que eu falei lá quando eu citei o anjo, por ele ser um ser humano? Aqui, o próprio versículo seguinte vai dizer aqui sobre comportamentos humanos: labor, perseverança, mentira. É inerente, há aqui um contexto também de comportamento humano que acontece na igreja e que ele está olhando e que ele conhece todas as coisas. Entendeu? Conhece tudo, né? E ele continua ainda dizendo assim mesmo se declaram apóstolos, aliás, aqui, ó, e que não pode suportar o homem mau, ou seja, não tem condição, irmão. Pessoas mal, ou seja, pessoas que estão, né, fora do conhecimento e da obediência bíblica. Se tornam maus. Por que se tornam maus? Porque não querem nada com a palavra. Porque não querem ter comportamento de acordo com a palavra. Então o termo aqui mal se refere a isso. Se tornam maus porque não querem nada com a palavra. É isso? E que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha que interessante aqui o termo, né, apóstolo, que quer dizer o quê? Ensinador, sacerdote, ministro. Lembra que Jesus nos falou assim, lá no capítulo de número 7 de Mateus, versículo 15, ele fala assim, acautelai-vos, né, deixa eu pegar até a referência aqui. Capítulo 7, versículo 15, eu anotei aqui, só um minutinho, meus irmãos. Que ele vai dizer assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Tá vendo? Eles vêm como profetas, como apóstolos. Aí ele enfatiza aqui, mas interiormente são lobos devoradores. Olha que interessante, olha que lindo, que verdadeiro. Jesus nos ensina a não olhar as pessoas exteriormente e tirar delas uma conclusão no exterior delas. Porque ele tem a capacidade de ver interiormente. Quando ele viu aqui interiormente esses falsos profetas, ele identificou o quê? Que eles eram apóstolos mentirosos, que eles eram falsos profetas, que eles eram pessoas que aparentavam ser uma coisa, como ele falou alguns textos, né? Vocês são como sepulcros caiados, vocês, né, comem um mosquito e arrotam um camelo. Dando ideia do quê? De que aparentemente parecia realmente algo muito bom e verdadeiro, mas Jesus não olha o exterior, Jesus vê o interior. E ele vai dizer aqui, mas interiormente são lobos devoradores, mercenários. Irmãos, isso aqui foi no século I. Estamos no século XXI, 20 séculos depois. E nós cada vez mais vemos pessoas, sacerdotes, ministros,
apegada ao dinheiro, que ensinam o dinheiro, que ensina apenas o aspecto físico, o aspecto exterior, entendeu? Mas que não tem o interior totalmente devotado a Deus, porque as suas práticas não mostram isso e acabam causando escândalo à igreja de Jesus, o que não é surpresa, porque ele falou, Jesus, né? É inevitável que se venha um escândalo, ele vai vir, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Está vendo? Então, nós como igreja, devemos estar acautelados, né? Atentos, né? Vigilantes, porque de fato o que ele falou vai acontecer. Eu ainda quero ler uma referência em cima desse pensamento de apóstolos, que Paulo fala lá em 2 Coríntios, para a gente poder ainda reforçar essa ideia. Lá em 2 Coríntios 11, o versículo 13, na tua casa você lê o contexto todo, mas eu quero enfatizar o 13 para a gente ganhar tempo, que diz assim, ó, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Está vendo? Ele está dizendo aqui, são apóstolos, obreiros fraudulentos, mas não tem que se admirar, porque o próprio Satanás faz com que os seus ministros, os seus demônios se transformem em anjo de luz, ou seja, transmitindo, trazendo uma falsa luz, uma luz que não é a luz divina, mas ele termina o texto dizendo, né? As obras deles vão realmente demonstrar quem de fato eles são. Amém? Seguindo aqui, vamos no versículo 4, seguindo o nosso ensino. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Amém? Olha que interessante, nesses dois versículos, amém, tem 3 pontos importantes. 3 questões que nós devemos entender bem aqui para que a gente possa expandir esse pensamento. Primeira posição, abandonaste o primeiro amor. Se você for analisar comigo, nós vamos analisar isso junto e vamos aprender junto, não existe primeiro amor. Existe sim um único amor. Um amor que emana de Deus, um amor que emana de Jesus. E que amor é esse que ele enfatiza aqui e que deve brotar no nosso interior após nossa conversão? É o amor que vem de Deus, é o amor sofredor. É o amor que em João 3,16 fica enfatizado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que amor era aquele? Era o amor que se entrega. Era o amor que se oferece em sacrifício. É o amor que se determina a perdoar, a proclamar paz. É o amor que não é um amor reativo, mas é um amor compassivo. Esse é o amor de Deus, é o único amor. Qualquer expressão de amor, amém, que não tiver este amor como base, não emanar deste amor como um princípio de amor, é um amor que não vem que não é o amor de Deus verdadeiro, não é o único amor, que é o primeiro amor, que é o amor que a gente sente na nossa conversão. É o primeiro amor, que é o amor que ele ensinou. Amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Quando baterem em sua face, dê a outra face. Ou seja, não seja reativo. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que aqui demonstra a verdadeira igreja.
Porque só vão conseguir enxergar a igreja de Deus verdadeira quando vê nessa igreja uma igreja que tenha realmente características de Jesus. Que ame as pessoas como Jesus amou, não julgando, não condenando, mas acolhendo, mas sendo compreensivo, mas exercitando o perdão. Acolhendo as pessoas, fazendo com que a luz que há em ti, em nós, resplandeça para que as pessoas possam ser iluminadas, porque estão cheias de trevas. Que trevas, pastor? Irmão, na Bíblia diz que é trevas. Trevas não é porque é um lugar escuro. Trevas é porque anda na mentira, no roubo, no adultério, na falsidade. Isso são trevas. A luz de Deus tem que chegar com a verdade, entendeu? Com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é correto, para que essa luz possa, dissipar essas trevas e as pessoas possam andar no caminho do que é correto. Então está dizendo que esse amor aqui, que ele quer ver na igreja, amém? Que ele está aqui colocando a questão, ele vê que a igreja aqui está demonstrando esse comportamento. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, ou, quero enfatizar, o verdadeiro e único amor. A questão aqui é essa, esse primeiro ponto aqui nesse versículo 4 e 5. A questão de transmitir, transbordar em você esse verdadeiro amor, esse amor que ele quer ver na igreja. Eu quero ainda ler com você um texto lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai deixar claro para a gente o que é de fato esse amor. Vamos ler rapidamente? 1 Coríntios capítulo 13, é um clássico da palavra de Deus, que não poderíamos deixar de ler em cima dessa questão do amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como um tímbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso tem proveito. 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, o amor não ufana. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Você entende? Quando vier o que é perfeito. Aqui eu entendo, e o texto dá margem a isso, vier o que é perfeito é Ele, é Jesus na sua segunda vinda. É Ele inaugurando, o reino celeste, o reino pleno, o reino plenificado. Quando diz lá no final desse livro, que nós vamos chegar ainda no estudo, lá no final, lá no 22, no 21 de Apocalipse, que fala que este reino é um reino de paz, onde não há choro, não há dor, não há pranto, amém? Onde não há injustiça, amém? Ainda diz mais, nem sol vai precisar haver lá e nem luz de vela, porque o próprio Jesus será a luz desta cidade, a luz desta nação, a luz deste reino, amém? Então é muito importante. Quando ele fala aqui, então, meus irmãos, amém? Abandonar o primeiro amor é que ele quer que você avalie que amor é esse. E nós acabamos de entender, com base bíblica, o que de fato é esse amor. Então, meus irmãos, vamos praticar esse amor, amém? Ninguém está falando aqui que é fácil, amém? Mas é possível a gente andar num caminho que agrada a Deus e que nos leva também a ser agradados dele e nos levará a uma herança divina.
O segundo ponto ainda aqui, que a gente vai ver aqui, que ele vai falar aqui ainda, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aí ele vai falar no 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha, lembra-te, pois, de onde caíste e volte às primeiras práticas. Ele quer dizer o que aqui? Irmãos, eu tenho uma forma de dizer aqui com a igreja, os irmãos devem lembrar disso, e eu quero que você, agora que vai estar vendo essa mensagem, possa também ter isso em foco. Eu sempre falo aqui com os irmãos, Deus nos aguarda, o Senhor nos aguarda exatamente no lugar onde nós caímos. Porque é lá que está aguardando o seu retorno, para que você volte para lá e faça techuvá. O que é techuvá? É um termo hebraico, é um termo grego, um termo hebreu que o judeu usa. O que é techuvá? É retorno, é arrependimento. Então ele aguarda que você volte lá, amém, e se arrependa, e faça retorno. Volte, amém, lá. E lá você se acerte com o próprio Deus, e se for o caso com alguém, se envolver isso, se acerte lá. E aí ele fala o quê? E aí você volte, é isso, a prática do primeiro amor. E caminhe nesse amor. Vocês estão lembrados do filho pródigo? Que está lá, né, em Lucas 15, a partir do 11. O que o texto diz lá? Que aquele menino saiu, abandonou o pai e saiu pelo mundo afora. Lá gastou, se envolveu com muitas amizades, com muitas coisas. Lá o texto deixa bastante claro coisas que ele fez, até que ele lembrou. E ele voltou aonde ele caiu. Ele voltou na casa do pai. Assim deve ser você. Ele fala aqui, ó. Lembra, pois, de onde caíste. E volte, não é isso, às primeiras práticas. Irmão, muito importante isso. É isso? E terceiro ponto aqui a ser abordado, é que ele vai dizer aqui no finalzinho aqui, ó. Ele vai dizer aqui, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependa. Olha aqui. Moverei do teu lugar o teu candeeiro. O que é candeeiro? É luz. Candeia, vela, candelabro é luz. Então nós só podemos brilhar e ter luz, amém? Se Jesus estiver em nós e nós nele. Se eu abandono o amor dele e não pratico mais o amor dele, ora, eu saí debaixo da luz. A luz não pode me alcançar, porque as trevas em mim têm prevalecido. Ou seja, esse candeeiro, essa luz que está em você, foi removida. Por quem? Por Deus? Não, mas por você. Por causa das tuas práticas. Irmão, mas o importante é que uma coisa você entender. A igreja não para e nunca vai parar, porque um membro, ou seja, quantos for, não sei, deixou de praticar. Porque a luz é tão divina que ela vai chegar a outro e outro vai seguir em diante. Ele fala aqui, moverei do candeeiro, é porque de fato você não está reproduzindo a luz dele. Ela não está brilhando em você mais. Por quê? Porque tem alguma coisa que está impedindo o fluxo dela. Amém? Há um rato morto na tubulação, que impede o acesso da água limpa. Tem que ser removido esse rato morto. E só você pode fazer isso. Lembra que ele fala, acabamos de dizer aqui atrás? Volte às primeiras práticas, entendeu? Então, assuma uma postura, volte a praticar aqui, é isso? A questão do primeiro amor, porque para que assim você possa de fato, amém, resplandecer a luz de Deus através da tua vida e você de fato seja um candeeiro, seja um reprodutor da luz de Deus, da luz divina, amém? Porque para isso Ele te chamou, para ser isso, não que seja o contrário. Eu quero terminar essa colocação, lendo com você, dá um pulinho comigo lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 23. Mateus 6, 23,
Diz assim, ó. Vamos ler o 22 também, tá bom? São os olhos a lâmpada do corpo. Tá vendo luz? São os olhos a luz, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luminosidade. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Tá vendo? Ou seja, é uma luz que não está resplandecendo, que se converteu em trevas. E quando se converte em trevas, você já conhecendo o amor, que trevas são essas? Irmão, entenda uma coisa aqui. Uma coisa é alguém ser ignorante da palavra e praticar erros. Ele é ignorante. Ele não conhece a palavra. É passível de erro. Por quê? Porque ele não conhece. Mas quando alguém já conhece a verdade, já experimentou a verdade, já provou do amor de Deus, deixa e volta a praticar trevas, ele vai dizer aqui, ó quão grandes são essas trevas. Porque são trevas de alguém que já tem, não é isso? É um conhecimento da verdade. Amém? Vamos adiante. Versículo 6. Tens contudo a teu favor os que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele vai dizer aqui um fato positivo, que não há associação dentro da igreja com pessoas que têm a prática de nicolaítas. Ou seja, quem é esse ensino de nicolaítas, essa prática de nicolaítas? Se você for lá para o livro de Atos, capítulo 6, versículo, se não me engano, 5 ou 7, você lê ali do 1 até o 7, você vai achar, vai dizer lá de um diácono, que foi separado como diácono, chamado Nicolau. Esse Nicolau, irmão, perverteu a cabeça dele, a mente dele, né, e passou a perverter o ensino, e criou uma heresia no meio da igreja. Que heresia era aquela? Ele ensinava, passou a ensinar as pessoas, amém, que o corpo não é templo do Espírito Santo. Portanto, por não ser templo do Espírito Santo, né, ele ensinava que as pessoas deviam se entregar à devassidão. E começou a ter a prática de imoralidade, de sexualidade dentro da igreja, é isso? Prática de sexos imorais, né? Coisas que a Bíblia condena, e passou a ensinar essas pessoas. E infelizmente, muitos passaram a ter esse pensamento por causa deste Nicolau, que era um diácono. Ou seja, sendo diácono e sendo escolhido como diácono, ninguém escolhe alguém, se esse alguém não tem qualificação para aquilo, ele foi escolhido, ele tinha uma sã doutrina nele, mas ele virou a cabeça e passou a ensinar coisas totalmente contrárias, que influenciou a igreja. Tanto é que o texto cita aqui, irmãos, na carta de Éfeso, que na igreja existia alguém que tinha essa prática, mas que os verdadeiros odiavam tais práticas, e era algo que contava a favor deles. Ou seja, não se compactuando com as trevas. Até mesmo o próprio Balaão, que incitou, lá em Números, se eu não me engano, lá em Números ele citou também, que as moabitas fossem ter práticas com os israelitas, práticas sexuais, para induzir eles ao erro. Ou seja, então essa prática dentro da igreja, amém, que desagrada totalmente Deus, amém, porque a Bíblia é clara, amém, Deus não é contra o sexo, pelo contrário, a favor do sexo. Deus criou o sexo, mas o sexo de uma forma pura, de uma forma sadia, de uma forma que realmente tem os padrões de Deus, amém, para ser praticado, amém. Devemos respeitar, sim, cada um tem a sua livre escolha, amém, mas nós que somos servos de Deus, amém, devemos manter um padrão, amém, bíblico, amém. Uma coisa é você respeitar, outra é você concordar, amém. Então que nós possamos deixar bem claro essa questão, como sendo nós membros da igreja do Senhor. E eu quero terminar com você no capítulo, versículo 7, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está vendo aqui? Essa árvore da vida é o quê? É a árvore, é o fruto da eternidade. Lembra que quando Adão cai, tem duas árvores no centro do jardim, não tem? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E lá deixa claro que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso para que eles não viessem a comer a árvore da vida. E que, creio eu, essa árvore, nós vamos se alimentar dela, amém, que é a árvore da vida, que é a eternidade, amém, a qual o Senhor já tem nos dado aqui, e creio eu, amém, que será planificado lá, amém, como nós temos falado aqui, amém, num estágio perfeito, na perfeição do reino, amém, a qual Jesus será o nosso Deus, o nosso Senhor, a luz da cidade, Ele será o nosso tudo, amém. Então que você possa, amém, desfrutar desse ensino, amém, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, amém, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz de Deus, amém.